hoje, está viajando, e para mim foi uma grande honra estar substituindo ele aqui. Um grande peso daquilo que o Senhor tem feito aqui na igreja e tentar corresponder no momento de chegar no mesmo nível. Deus abençoe Jesus, amados. Som. Igreja, paz do Senhor, pode se assentar um instante. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículos 11 e 12, a palavra diz o seguinte: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, conforme já foi dito aqui. Meus irmãos, hoje é um dia muito especial para o povo metodista wesleyano, porque hoje é o aniversário da nossa denominação. A Igreja Metodista Wesleyana completa hoje 56 anos. E quero falar brevemente um pouco sobre a história da nossa denominação e está relacionada também com esse texto do Evangelho de Mateus. Porque a nossa igreja, nossa denominação, a qual nós pertencemos, ela vai surgir a partir de um movimento de renovação espiritual que vinha acontecendo em todo o Brasil nos anos 60. Então, nos anos 60, nós temos ali o surgimento de várias denominações que foram se renovando espiritualmente, como, por exemplo, a Igreja Batista da Lagoinha, a Igreja Deus é Amor, o Brasil para Cristo, entre outras. E a nossa igreja, nossa denominação, ela surge em meio a esse movimento espiritual. E por que eu digo que foi um movimento espiritual? Porque os pastores e os leigos ali envolvidos na organização dessa nova denominação, eles não estavam com o intuito de dividir a igreja metodista do Brasil. Eles não estavam ali com o intuito de tomar a liderança daquela igreja. Pelo contrário, foi um movimento de renovação espiritual. O Espírito Santo tocou aqueles homens, inclusive o que foi um dos fundadores ali, o bispo Gessé Teixeira de Carvalho, que foi bispo da igreja até o seu falecimento, e eles, impulsionados pelo Espírito Santo, eles iniciaram um movimento dentro da própria igreja. E para quem conhece um pouco da história do metodismo, sabe que John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield, eles lá na Inglaterra do século XVIII, também começaram um movimento de renovação, pregando o Evangelho, levando a palavra a quem mais necessitava, ajudando os necessitados, também pregando para os mais cultos. E eles não tinham o intuito de começar uma denominação. E os metodistas aqui no Brasil, os membros, os pastores, os evangelistas, que começaram essa denominação, eles também não tinham esse intuito, essa ideia de iniciar uma nova denominação. Mas, meus irmãos, movidos pelo Espírito Santo, incomodados com a situação da igreja naquele momento histórico, porque a Igreja Metodista do Brasil, assim como outras denominações, começaram a focar muito no aspecto social da igreja. Estavam muito mais preocupados com a parte social, com a parte ritualista, e deixaram de lado aquilo que deu início ao movimento metodista, que foi o mover do Espírito Santo. E esses pastores, eles, incomodados com isso, começaram a buscar a presença do Espírito Santo. Eles compreenderam que a manifestação dos dons também é para os dias de hoje.
o dom de línguas, o dom de cura, o dom de revelação, de profecia. Claro que tudo dentro do que diz a palavra. Então veja que essa denominação ela começa com esse intuito. Vamos evangelizar. O povo precisa buscar mais a Deus. Como vencer o mundo? Como você espera, meu irmão, vencer o mundo aí fora, se não for com a graça de Deus, com a presença do Espírito Santo? Você não vai conseguir, meu irmão, só com a sua força, com o seu conhecimento da Bíblia. Você precisa buscar Deus, você precisa ter o seu coração cheio do Espírito Santo, todo dia buscar Deus, clamar a Deus. E esses homens, esses pastores, eles foram chamados pela liderança da igreja metodista, que informou para eles: olha, o que vocês estão fazendo não é costume da nossa igreja, da nossa denominação. Ou vocês se adequam novamente ao que a igreja diz, ensina, ou vocês vão continuar a vida de vocês fora da igreja. E no dia 5 de janeiro de 67, às 2 horas da tarde, numa ponte que tem lá na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, onde acontecia o 10º Concílio Geral da Igreja Metodista, esses homens se reuniram e decidiram se retirar da igreja para não causar mais problemas ou dissensões e para continuar aquilo que Deus havia ordenado eles fazerem. E aí começa, em fevereiro de 67, a organização da Igreja Metodista Wesleyana. Igreja, meu irmão, porque nós somos a Igreja de Cristo. Aleluia. Nós somos o povo de Deus, a nova Israel. A Igreja é o povo eleito de Deus. Aleluia. Metodista, porque nós seguimos a teologia e os princípios que Wesley desenvolveu e seguia lá no século XVIII. Nós enfatizamos, meus irmãos, a leitura da Bíblia diária, a oração, o culto familiar. A nossa denominação, os metodistas, eles valorizam muito o que hoje está na moda aí. É célula, grupo, no caso é grupo no lar. Isso foi criação de John Wesley, as sociedades nos lares. O rigor para formar um pastor. Aqui não basta falar bonito. Aqui o cara pode até falar bonito, ser simpático, né? Pode falar bem igual Erasmo, ser simpático como eu, bonitão assim, mentira. Mas não é assim que se torna pastor aqui. Aqui, a pessoa que tem uma vocação, ela precisa comprovar sua vocação. Depois de passar 4 anos no seminário e mais 2 de probatório, ela pode receber a ordenação pastoral. É uma igreja metodista, nós priorizamos a formação pela palavra de Deus. E wesleyanos, porque nós buscamos, dentro do que a palavra ensina, os mesmos princípios que John Wesley teve lá no século XVIII. Nós queremos que isso aconteça hoje. Nós não idolatramos nenhum homem. John Wesley era um homem comum, igual eu e vocês. Nós não idolatramos ele teve muitos problemas na sua vida, mas nós valorizamos a obra que Deus fez através da vida dele. Aleluia. Através da vida dele, a Inglaterra sofreu uma transformação na sociedade, na moral, nos costumes. Para quem estuda história, na mesma época, a França passava por uma revolução terrível. Os iluministas massacraram padres, freiras, queimaram igrejas, mataram protestantes, cortaram a cabeça do rei. A sociedade estava um caos. E a Inglaterra se livrou disso porque um homem foi lá e fez o que a palavra de Deus manda: ide e pregai o Evangelho. E a Igreja Metodista Wesleyana seguiu por esse mesmo princípio. Hoje, com 56 anos de idade, é uma igreja que já é uma senhora, quase na vida, está quase chegando na terceira idade. É uma idosa. Mas é uma igreja que passa por muitas coisas, muitas transformações. Como qualquer denominação evangélica, precisa tomar cuidado. É muito difícil entender até onde vai a tradição
e até onde a gente pode ser moderno. É um desafio para qualquer igreja. Mas nós temos uma tradição, uma história muito bonita, e se nós somarmos isso com a oração, com a busca de Deus, a nossa denominação ela vai continuar crescendo, mas não crescendo enchendo de número, pessoas, bando de gente, ajuntamento. Não, meus irmãos, nós queremos formar discípulos, discípulos do Senhor Jesus, que vivam em santidade, cheios do Espírito, que aonde tiver, faça a diferença, por ser honesto, por ser uma pessoa temente a Deus, por ser trabalhador, por ter valores, educar os filhos na palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui nessa igreja, na igreja do Guarujá, há 22 anos. Tive uns altos e baixos, mas estou aqui. Sou apaixonado pela teologia wesleyana, pela vida desse homem, John Wesley. Foi um grande homem de Deus. Respeito essa denominação que me acolheu, que fez muitas coisas por mim, me deu perspectiva de vida. Foi aqui que eu descobri uma vocação de ser professor. Quando chegaram para mim, você vai dar aula para os adolescentes. Eu tremia mais que bambu, que vara de marmelo. Mas foi, meus irmãos, eu fui, depois passei pela liderança dos jovens, e foi indo, meus irmãos. Hoje eu estou aqui, minha família é da igreja, estamos aqui caminhando, lutando para viver em santidade. O lema da nossa igreja, santidade como estilo de vida. Hoje, meus irmãos, nós temos no Brasil, a igreja está presente em todos os estados, nós temos região missionária na Europa, nós temos missionários na África, na Ásia, e onde você imaginar aí, né, os lugares mais difíceis, que a gente quer formar discípulos. Nós estamos agora, segundo a oração lá do nosso bispo, mirando o último continente, que é a Oceania, o novíssimo mundo. Meus irmãos, nossa denominação tem 8 regiões aqui no Brasil. Cada região é composta aí por um número X de igrejas. Nós temos aproximadamente 2.000 clérigos, né, que são os pastores e missionárias. Nós temos aproximadamente 140.000 membros. Tá? Então, uma igreja que tem uma representatividade no meio evangélico. Fora isso, mesmo não se compara a outras denominações que às vezes tem 1 milhão, 3 milhões de membros, entretanto, a nossa denominação ela é bem conhecida. Ela é bem conhecida, mas a nossa intenção não é essa, meu irmão. Nossa intenção é estar aqui, fazer a diferença, pregar o Evangelho e formar discípulos. E eu quero que você se coloque em pé essa noite. Aleluia. Nós vamos fazer uma oração, um clamor pela nossa igreja. Nós vamos orar pela nossa denominação. Nós vamos orar pela igreja do Guarujá também. Que, meu irmão, que o seu coração venha arder, como foi a experiência de Wesley. Coração aquecido, abrasado, coração cheio do Espírito Santo. Que o seu coração seja assim, meu irmão. Você, onde você for, você fale de Cristo com naturalidade. Em nome de Jesus, feche os olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta noite nós queremos te agradecer, Senhor, por fazer parte desta denominação. Esta igreja só é parte da igreja visível do Senhor aqui na terra. Mas nós também fazemos parte, Senhor, daquele corpo invisível, a igreja de todas as épocas e tempos da história humana. Obrigado, Senhor, por fazer parte desta igreja, desta denominação, que está há 56 anos atuando e trabalhando em prol do teu reino, evangelizando, formando discípulos, levando pão, levando ajuda aos necessitados, levando a tua palavra, Senhor, a toda alma que precisa ouvir o Evangelho, levando a palavra de arrependimento aos pecadores, levando a palavra de consolo aos que sofrem, levando, Senhor, a palavra de amor a quem não tem
nesse mundo, exortando, Senhor, os de coração duro que precisam ser exortados. Senhor, abençoa essa igreja, abençoa os nossos bispos, o colégio episcopal dessa igreja, abençoa o bispo Jamil de Carvalho, que é o nosso bispo principal, líder da igreja, abençoa o bispo Sivaldo Coelho, que é o bispo da terceira região, a qual nós fazemos parte. Abençoa, Senhor, cada pastor, cada missionária, Senhor, que venha se empenhar na tua obra, que venha arder no coração dos pastores e missionárias, o mesmo fogo do Espírito Santo que ardeu em muitos homens e mulheres de Deus ao longo da história. Senhor, faz prosperar essa obra, Senhor. A nossa denominação não visa o lucro, nossa denominação não visa o dinheiro. Nós não queremos a fama do mundo. Nós queremos, Senhor, ser uma igreja cada vez mais fiel à tua palavra, fiel aos princípios da tua santa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que essa igreja venha formar discípulos cada vez mais. E a igreja do Guarujá, Senhor, também seja uma continuidade dessa história. Estamos ao caminho há uns 37 anos. Nossa igreja precisa amadurecer também, Senhor. Faz arder no coração de cada irmão aqui o fogo do Espírito, para que venha evangelizar, para que venha buscar a tua presença. Aviva o povo desta igreja, Senhor, para que essa igreja venha formar discípulos do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra diz: nenhuma obra do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus. E nós cremos nesta palavra, Senhor. As portas do inferno não prevalecerão, as portas da igreja não se fecharão, porque o Senhor está aqui nesta obra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela nossa denominação, pela nossa igreja, pelo povo que se congrega aqui, em nome de Jesus. Amém.